é um dos mais discutidos, se não o mais discutido durante esta semana, as últimas semanas. Goiânia ainda com o preço da gasolina mais caro do país entre as capitais. E é exatamente sobre este preço elevado, para muita gente abusivo, que a gente debate hoje aqui no estúdio. Para a gente conversar, o delegado, vereador Eduardo Prado, do PV. Vereador, obrigado pela presença aqui no estúdio. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia aos amigos da 730. Bom dia, meu amigo Gleidson, né, um grande amigo aí, também aí parceiro aí na proteção do consumidor do estado de Goiás. Está com a gente também, Gleidson Tomás, gerente de pesquisa e cálculo do Procon Goiás. Gleidson, obrigado, viu, pela presença aqui na 730. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, doutor Eduardo. Bom dia aos ouvintes da 730. É uma satisfação estar participando aqui desse debate. A gente abordou esse tema aqui já em reportagem, Gleidson, mas eu gostaria que você também detalhasse como é que vai ser a partir de agora o trabalho do Procon depois da liminar de ontem, né? Para 60 postos, para reduzirem o preço do etanol, para voltarem a margem de lucro a algo aceitável, digamos assim, né? Houve casos em que o Procon verificou 120% de aumento na margem de lucro. Como é que o Procon recebeu essa decisão e o cumprimento a partir de agora? E é muito interessante, até mesmo a participação no rádio, que a gente tem um tempo maior para poder explicar bem detalhado para o consumidor, para não ter esse problema de interpretação. Essa margem de lucro que nós encontramos, médio, bruto, de julho, de 24 centavos, é bom que a gente ressalte o seguinte: não quer dizer que todos os postos terão que aplicar a margem de lucro bruto de 24 centavos. Essa é a margem média. Até porque, se nós determinasse isso, a gente estaria tabelando preço. Regulando o mercado. Exatamente, tabelando preço. Então, ou seja, esses 24 centavos, quando nós identificamos, foi com base nos preços médios praticados nos postos da capital, de acordo com os dados da ANP. Então, por exemplo, a partir do momento que cada um desses postos for intimado dessa decisão, para o cumprimento dessa decisão, o Procon vai fazer a visita em cada um deles, verificar o preço, a margem de lucro que esse posto específico praticava em julho de 2017 e verificar se, com base na nota fiscal de compra atual aplicada à margem de lucro de julho passado, se corresponde com o preço que está sendo praticado. Caso esteja praticando correto, tudo bem. Caso não esteja, a gente vai, além de fazer a constatação, comunicar ao Poder Judiciário para que seja aplicada aquela multa diária de R$20 mil. A ação também pede, e foi acatado, né, uma indenização, né, de prejuízo causado ao conjunto de consumidores. Né? Se não me engano, a soma dá quase R$8 milhões, né, da primeira ação que já foi acatada para 60 postos, e uma segunda para os 98, é isso, né? Exatamente, mas se não me engano, né, Eduardo, isso quando o mérito da ação for julgado, né, que é aplicado essa... Por enquanto é uma liminar. Por causa da liminar, né? O dano coletivo dano coletivo. É julgado no mérito, né? A liminar ela pode ser cassada ou mantida, e depois você tem, logicamente, o trâmite do processo, e aí tem a decisão final do Poder Judiciário. Mas só para a gente ter uma noção, a liminar que nós tivemos aí em 2015, até hoje ela se mantém, né? Teve 3 tentativas aí de derrubar ela e não... E o inquérito se mantinha, né? Também, foi arquivado, mas eu peguei as informações ontem que o inquérito que eu presidi foi desarquivado. Agora é importante isso aqui, Hugo, se você me permite. Sim. São 60 postos, o Gleidson fala. E ontem nas minhas redes sociais, as pessoas me questionavam: doutor, mas... vocês aí, quando fala vocês, é Procon, Decon, enfim, todos nós que lutamos pelo consumidor do estado de Goiás, eles diziam o seguinte: mas e os outros? Vão continuar vendendo de forma abusiva? Ontem eu vi, até na nossa participação, doutor Darlene, ontem lá no Procon, que o Gleidson e mais a sua equipe, logicamente o Marquinhos, eles vão continuar em outros 246 postos. E já vai entrar, se não me engano, já entrou com outra ação também, com mais 96 postos. Só que são 96 então, né? Já entrou ontem. Mais 96 além dos 60. Só que é isso que eu quero chegar. De forma natural, Rubens, se o posto, esses 60 diminuírem, logicamente vão forçar os demais, porque senão eles vão quebrar. Né? Então isso aí é salutar, eu acho que já vai ter um poder efetivo já constante em relação a essa ação. E foi justamente isso o que motivou, porque nessa análise técnica desses produtos, principalmente com relação ao etanol, a gente sempre ouvia a parte lá que defende os postos, culpando a Petrobras por esses aumentos sucessivos. Claro, a Petrobras aumentou sucessivamente
o combustível, somente a gasolina e o diesel. Só que acredito que eles nunca imaginavam que o PROCON iria identificar o problema do lucro no etanol, porque se a margem de lucro não fosse tão exagerada, de forma abusiva, como nós identificamos no etanol, dificilmente eles conseguiriam se manter com o preço alto da gasolina, porque teria o principal concorrente dela. Tanto é que nos últimos 3 aumentos que ocorreram antes desse de novembro, no levantamento que nós fizemos pelo PROCON, nós verificamos que tinha concorrência, tinha alternativa de preço para o consumidor. Então, naquelas 3 ocasiões, nós vimos que, de fato, o aumento seria frustrado, eles não iam conseguir emplacar. Mas com esse aumento que ocorreu agora, em novembro, como não havia mais forma do consumidor encontrar alternativa, a gente sabia que, nesse momento, teria que agir. Porque, mesmo que eles falam, o preço é livre, nenhum poder público, nenhum órgão de governo tem o poder de determinar preço ou sequer margem de lucro. Mas, quando há abuso, o poder público tem sim que atuar. E não tem a intersafra, Rubens? Rapidinho, vereador, só para a gente reforçar isso que o senhor disse, de que quando um posto abaixa o preço por conta da decisão judicial, os outros também vão atrás. E o PROCON teve esse cuidado, né? Os 60 postos estão distribuídos em todas as regiões da cidade, né? Então eles vão reduzir, aquela região vai ser impactada, né? Esses 60 postos foi justamente para poder facilitar a análise por parte do judiciário. Porque se nós colocássemos muitos postos, provavelmente isso ia demorar. Liminar ia demorar. E outra coisa, salutar dizer também que tive uma das televisões aqui ao vivo, eu tive uma entrevista ao vivo com o advogado do Sindiposto. Em certo momento eu questiono justamente isso, porque o PROCON nós fizemos uma atacada inteligente, Cleiton, né? No momento que ataca o valor do lucro, porque você tem o tributo que é fixo, você tem o valor da Petrobras que ela pode mexer e você tem as distribuidoras também que aplica ali a sua margem de lucro. Só que foi justamente essa questão do lucro que eles estavam aplicando no patamar acima de 120%, travando a gasolina e aumentando o etanol, que ele não soube sair da pergunta. Aí o que ele disse? Não, realmente nós estamos querendo colocar o lucro lá em cima para compensar alguns prejuízos que nós tivemos. Aí eu apertei, falei, então você acaba de confessar aqui todas as alegações que o PROCON e a PGE fizeram na sua petição. A gente convidou também para participar aqui do nosso debate, da conversa sobre esse tema, aqui na 730, o Sindiposto, né, o sindicato que representa os donos de postos, os empresários aqui em Goiânia, e também os próprios donos de postos, né, diante de uma falta de retorno do Sindiposto, nós também buscamos especificamente donos de postos, empresários, para que a gente também ouvisse esse lado da história, mas infelizmente não tivemos qualquer retorno, não houve disponibilidade para que estivessem aqui para debater o tema com a gente. Conosco no estúdio, o vereador delegado Eduardo Prado, do PV, e também o gerente de pesquisa e cálculo do PROCON, Gleidson Tomás. Em Goiânia, 8h12. Força No Breaks e Estabilizadores. Há 25 anos promovendo energia ininterrupta, de qualidade, com assistência técnica, locação e vendas multimarcas. Está com uma super promoção para este mês de outubro. Confira. Força No Breaks, a força que você precisa. Na Avenida Castelo Branco, número 1015, setor Coimbra. Telefone 3291-7891. Gleidson, a gente aqui no Bate-Papo Político, agora há pouco, com o Kleber Ferreira, com o Eduardo Horácio, a gente também falou sobre esse tema e destacamos um projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa. Imagino que os dois têm acompanhado. O projeto foi elaborado pelo Ministério Público Estadual, mas encaminhado à Assembleia pelo governo do Estado e agora aprovado segundo a votação. Deve ser sancionado. A gente falou dos prazos, né? Pelo que eu me lembro da tramitação, são 120 dias prazo educativo para os postos, depois mais 120 dias para multar. A gente pode perguntar do que eu estou falando. É o projeto que cria o aplicativo MP de olho na bomba. Para que nesse prazo de 120 dias inicial, esse aplicativo vai estar disponível para download aí nas lojas de aplicativos para celulares e tablets. Como é que o PROCON viu esse aplicativo? Que na verdade é uma ferramenta para facilitar a pesquisa. O posto vai ser obrigado a informar quando mudar o preço. Quando nós vimos o projeto original, e lá previa justamente, no caso de descumprimento, a aplicação de sanção por parte do PROCON e direcionado ao Fundo de Defesa do Consumidor, então nós vimos que precisava do compartilhamento dos dados pelo PROCON. Por isso nós fizemos, por intermédio de um deputado,
o pedido de emenda desse projeto, foi por isso que demorou um pouco mais, porque não fazia sentido a gente ter que ficar solicitando ao Ministério Público esses dados para depois fiscalizar. Então a gente tinha que ter o compartilhamento real desses dados para acompanhar se de fato, na medida que está tendo essa elevação, essa mudança, alteração do preço, se esses dados estão sendo informados no aplicativo. Então nós conseguimos aí esse compartilhamento de dados e isso é muito bom para o consumidor, porque é claro que esses dados que a Cefaz também está divulgando diariamente, isso é muito importante. Até mesmo para o PROCON ajuda muito para a gente fazer esses estudos, inclusive se tiver por exemplo, uma elevação simultânea. Esses dados que você faz, vai caracterizar, vai comprovar com dados técnicos que de fato houve a combinação. E o aplicativo ele é muito interessante porque vai dar para o consumidor aquela informação real, se houver uma alteração agora, simultaneamente vai ter que ser informado e ele vai dar também próximo do consumidor quais são os postos que estão próximos dele, os postos que estão com preços mais atrativos. Isso vai ser muito bom para o consumidor. Pois é, a gente estava comentando isso, como acontece com o Gasbasta, que é um aplicativo que já existe, mas o Gasbasta era como se fosse o Waze ou outros aplicativos de compartilhamento espontâneo de informações. Pelo próprio aí o usuário passa, o consumidor passa num posto, vê o preço, registra, aqui está barato. E registra lá, mas pode ser que eu, quando vou passar nesse posto, porque vi no aplicativo, pode ser que o posto já tenha mudado esse preço. Com o aplicativo MP de olho na bomba, não. Aí o posto mudando o preço vai estar registrado no aplicativo, é obrigatório. Assim que ele muda na bomba, vai ter que enviar também para o Ministério Público. Bom aplicativo, né, vereador? Bom aplicativo. Essa lei, eu participei do nascedouro dela com o Dr. Romulo. Foi uma das colocações que nós fizemos, em relação ao PROCON, essa questão da importância de ter o compartilhamento de informações com o PROCON do Estado de Goiás. E, logicamente, logo que teve esse aumento repentino, eu estive na Assembleia, conversei com o presidente da CCJ, pedindo a celeridade, né, da aprovação da lei. Ele falou, nós vamos aprovar, inclusive hoje, doutor, primeiro turno, e dou a palavra para o senhor que amanhã nós vamos aprovar o segundo turno. E eu queria até agradecer ao deputado Alves, que fez isso lá, a nosso pedido, logicamente, o PROCON e todos os órgãos que protege o consumidor. Importante. A gente acompanha lá a Assembleia, o Gleidson citou que demorou um pouquinho a tramitação, teve essa emenda relativa ao PROCON, mas também no começo, quando o projeto chegou na casa, teve lobby dos donos de impostos, fizeram uma audiência pública, demorou também por conta disso, né? E aí, eu acompanhei uma das audiências públicas, não sei se tiveram mais, mas da que eu acompanhei, parece que os donos de impostos viram que não tinha jeito, era inevitável. Como é que você vai impedir um projeto que só prevê transparência, né? Não, transparência e, logicamente, é benéfico para todos nós, principalmente nós. Eu trabalho na linha do crime, o Gleidson na parte administrativa, e é dificuldade de você provar o alinhamento, porque não tem nenhum besta, né? O alinhamento parece ser claro, o problema é o cartel, né, delegado? É porque, na verdade, na hora que você faz a uniformização e a questão da cartelização, para você fazer a aplicação da Lei 8.137, a legislação pátria, as jurisprudências brasileiras, elas querem que nós investiguemos, mas que nós provemos a questão do prévio acordo, daquela questão antecipada de uma reunião, de ligações, enfim. Mas já tem posicionamentos do CAD, inclusive do Supremo e também de decisões no nível de tribunais, que já decide o seguinte, se você tem um aumento repentino num dia, horário, e depois no outro dia, igual aconteceu em 2015, todos os postos diminuíram também de uma vez só, e você tem outros elementos, que é o que aconteceu nesse inquérito que nós presidimos, o de número 142, daquele fato de 2015, onde nós indiciamos em 74 donos de postos por alinhamento, por cartel. O que acontece? Você ali prova. Com isso, logicamente, tem testemunhas gerentes que falam, não, realmente, nós somos forçados, tem uma moto que passa aqui e determina que nós alinhemos o preço. Se a gente não fizer isso, os vizinhos aqui abaixam o preço subsidiado, em tese, pelo Sindiposto. Ou seja, não é só provas técnicas naquela investigação, mas é difícil, Rubens. A gente depende, não só o Gleidson, faz um excelente trabalho com a doutora Darlene, com todos o Marcos, todos do PROCON, mas eu também queria deixar bem claro para a sociedade que nós fazemos a nossa parte, mas é uma engrenagem, tem vários elos, e nós dependemos um dos outros. Esse inquérito, por exemplo, eu tive um zelo muito grande de ficar 4 meses, você lembra que você ficou uma correria para fazer aqueles relatórios, nós ficamos 4 meses, botei a DECON toda para fazer essa investigação. Verificando preço antes, preço depois? Depois, em testemunhas, depoimentos, confissões, enfim. E ele foi arquivado dia 26/9.
Ontem eu achei até, o Gleidson aqui, ele comentou aqui que a liminar da doutora Zilmene Gomide, ela prospera ainda, né, Gleidson? Né? Prospera. Dia 26/9 foi arquivado esse inquérito, por falta em tese de autoria e materialidade. Depois, não sei se você percebe, logo após o arquivamento, eles aumentaram o preço. Parece parece que a investigação acabou. Não Liberou, né? Liberou, vamos aumentar o preço. O rapaz fez um paralelo para mim ontem, me chamou a atenção esse fato. Mas foi desarquivado agora dia 30/10 para continuidade aí. Eu espero que, não sei se está no Ministério Público ou na DECON, espero que a justiça seja rígida para, logicamente, condenação, caso entenda que o inquérito está robusto de provas. Questão criminal depende da Polícia Civil, né, Gleidson? Mas o PROCON acompanha, né? Acompanha. Nós somos parceiros, né? Então, todas as análises que o PROCON faz, além de identificar a prática abusiva, que é punida aí pelo Código de Defesa do Consumidor, e quando igual como o Eduardo acabou de dizer, ainda que o acordo não seja expresso, mas seja um acordo tácito e há indícios de que demonstre isso, a gente encaminha todo o processo administrativo para o órgão competente, no caso a DECON. Só para saber, chama Paralelismo Plus. Depois você estuda sobre esse fato, você é um rapaz inteligente. Paralelismo, né? Plus eu não conhecia. Ou Paralelismo Mais. O Roberto Taufi, que é um estudioso, amigo meu, até formou comigo, na época estudou no Dinâmica, ele foi para o Largo São Francisco, eu passei na Federal para Direito, ele foi para lá, ele tem um livro, inclusive, sobre isso, ele escreve no CAD, ele fala o seguinte, é justamente isso, o Paralelismo Plus, os indícios ali, tudo que acontece ali, não precisa de você ter essa situação toda aí. E essa questão do combustível é uma situação um pouco complicada para entender. Às vezes a gente recebe comentários, né, de consumidores, tudo bem, eles não são obrigados a ficar entendendo nisso, não, a gente tem, sabe... O que você está dizendo é que para o consumidor é óbvio, né? Exato. Deve virar para o PROCON, virar para o Gleidson e falar assim, ô Gleidson, mas como é que vocês vão fiscalizar? Porque está muito às vezes, claro. Às vezes está numa roda de amigos, fala, Gleidson, o PROCON tem cartel. Rapaz, a gente apanha demais. Por que vocês não fazem nada? Nas redes sociais, coisa rapaz, pessoal, de tem um comentário de trabalho. Eu tenho que... A gente apanha muito nas redes sociais e a gente é ativo nas redes, né, Gleidson? E aquele vídeo meu lá deu 800 mil visualizações, mas eu e a minha assessora de imprensa não conseguimos nem responder tanta gente. Mas é só ficar na conversa, o problema é que, igual eu disse, as coisas dependem uma da outra. Esse rapaz aqui, o Gleidson, ele estava de férias. Ele fez todo o parecer dele, não estava nem em Goiânia, a equipe dele pegando os dados, enfim. Está de férias, né, Gleidson? Então, assim, o consumidor pode ter certeza que a gente sacrifica a nossa vida, né? Nós estamos aqui hoje para dar informação, a gente, né, quer ajudar, mas logicamente as coisas dependem uma da outra, não tem, o Gleidson e eu nós temos a caneta do magistrado, e era fácil determinar, a partir de hoje diminui tudo, a partir de hoje está todo mundo preso, mas infelizmente nós somos um elo, mas nós não desistimos. E essa canetada não é simples, né? Que é isso que nós estamos discutindo aqui, para caracterizar o cartel, e o trabalho de vocês, né? Da Polícia Civil. Nós estamos falando do Brasil, mas trabalhando, e mesmo assim recebia comentários na rede social atacando, mas que é normal, é natural mesmo. E esse acompanhamento da possibilidade de cartel, que tipo de análise o PROCON tem feito? Inclusive, é bom que a gente esteja registrado que naquele processo de 2015, o PROCON também vai fazer um acompanhamento, porque naquele processo, naquela liminar, previu uma multa também nos postos que praticar o alinhamento novamente. Exato. Então, ou seja, nós vamos fazer uma visita, uma análise em cada um desses postos que há indício de alinhamento, relativo àqueles postos de 2015, e se for constatado o alinhamento, nós vamos fazer uma interlocutória nessa ação de 2015, para que seja também pedida a aplicação da multa para esses postos. Naquela oportunidade, né, eu estou aqui com os dados aqui, o Gleidson passou o relatório para nós, na DECON, 72,27% dos postos estavam com os preços semelhantes. Né, naquela análise que você me passou, foi dia 23/7/2015, os preços dos combustíveis aumentaram de forma abrupta, todos no mesmo horário, todos no mesmo dia, sem qualquer fator externo. Ou seja, não houve aumento de tributos ou qualquer outra situação que justificasse aquele aumento. A sociedade ficou aterrorizada porque aumentou muito de forma violenta, né, Gleidson? E aí foi o que aconteceu. E aí eles ingressaram com a ação, essa que ele comenta, a juíza determinou que eles retomassem o preço de forma... foi interessante,
O que aconteceu? Ela falou assim, ó, retorne o preço sem alinhamento. Eles foram de baixar todo mundo. Ou seja... A liminar, ela dizia, retorne os preços praticados antes do reajuste e após o retorno, aplicar as regras da livre concorrência. Ou seja, eu tinha que voltar, verificar meus custos e aplicar o novo valor. E aí, nessa defesa que eles apresentaram junto ao Eles Procon... confessaram o crime. Confessaram. Por quê? Porque eles alinharam de novo para baixo. Eles demonstraram que o preço normal seria aquele abaixo do que eles estavam praticando. Aí foi o que constatou. O Gleidson Tomás está com a gente aqui na 730, agente de pesquisa e cálculo do Procon, e o vereador Eduardo Prado, do PV, delegado Eduardo Prado. Tem muitas participações aqui pelo Facebook, estamos ao vivo também em vídeo, no facebook.com/rádio 730, e tem uma observação interessante aqui do Edson Augusto. O Edson diz aqui, depois das manifestações e das investigações, os postos de gasolina vêm tentando disfarçar o denunciado cartel com uma pequena variação de preço, pois antes estava tabelado o preço do álcool pelo preço de R$ 3,29. Hoje já existe uma variação de R$ 3,29, R$ 3,24. Essa é uma forma de tentar burlar essa denúncia de cartel, delegado? Com certeza eles vão fazer todas as manobras para diminuir essa situação. Aí daí que vem uma análise antes, depois e durante, que é muito bem feita pela equipe do Gleidson e do Procon, para que, se houver qualquer tipo de mácula ou tentar articular para que o paralelismo, aí, ou seja, o alinhamento seja disfarçado, nós tenhamos ali elementos para provar o Ministério Público, para oferecer denúncia nesse sentido. Então, por isso que é importante, o Gleidson já faz isso, não é de agora, as pessoas às vezes vão falar assim, o Procon só está agindo agora. Não, é constante essa análise, até porque os dados eles estão na Cefaz e faz uma análise técnica lá. Se a gente observar que realmente houve querendo disfarçar essa diferença e diminuindo a questão da opção do consumidor, eu tenho certeza que isso aí pode caracterizar o alinhamento de forma absoluta. Agora eu queria também aqui chamar à tona uma sugestão e, logicamente, um pedido meu como delegado de polícia, como vereador, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor da Câmara e parceiro do Procon em todos os sentidos, que os consumidores também pesquisem e dirigam aos postos mais baratos, né? Ontem, por exemplo, eu saí daqui de Goiânia e fui lá em Hidrolândia. Na verdade, não em Hidrolândia, na metade do caminho ali, Cleiton, para abastecer o meu veículo. Por quê? Porque lá tem uma diferença de quase 40 centavos, velho. Não tem lógico o negócio. O posto aqui, 10 quilômetros de onde eu fiz até um ao vivo no Instagram, mostrando, acabei de chegar aqui, depois de 8 minutos, tô aqui no outro posto. Diferença de 40 centavos. A mesma distribuidora, em tese, os tributos são os mesmos, em tese o posto de Hidrolândia fica mais longe da distribuidora. Teria que pagar um frete maior. Né? Teria que pagar um frete maior. Como é que justifica aqui a diferença aqui, de Goianira? Vamos botar etanol. Goiânia, 3,29. Goianira, 2,89. Teresópolis, aqui do lado, Gleidson, 2,69. E Anápolis, 2,79. O etanol é 2,69. O etanol. Como é que justifica isso? Tem gasolina aí, Teresópolis e Anápolis, abaixo de R$ 4,00, né? 3,99. A gente já tem visto, o Procon ontem, a própria superintendente da Helena Araújo estava comentando que já está vendo algum movimento de centavos, mas de alguma redução de preço. Já tem gasolina em Goiânia a R$ 4,39. 4,35, mas no geral está tudo acima de 4,40. Mas assim, gradativamente o trabalho vai dando algum resultado, né, Gleidson? Exato. E é bom que a gente ressalte o seguinte, várias e várias vezes o Procon também fez a investigação e não foi encontrado nenhum indício de irregularidade. Tanto é que houve 3 análises antes desse reajuste que ocorreu agora, que não foi identificado nenhum tipo de abuso. Agora, é bom que ressalte o seguinte, que o Procon ele acompanha isso daí diariamente, frequentemente, é um trabalho contínuo, que a gente sabe que essa questão do combustível afeta toda a sociedade, né, todas as cadeias, então é um trabalho que é feito diariamente. Então, ainda que tenha esses dados agora, a gente precisa ainda ter mais análise para que uma futura medida que seja necessária, a gente ter elementos, porque a gente precisa de dados comparativos. Então, é um trabalho assim que é feito diariamente. Agora tem que vislumbrar uma questão de nível Brasil, né, Rufus? Porque, eu não sei, realmente o Gleidson é da área do Procon, talvez um economista possa falar isso para mim, nós podemos estudar isso, porque é uma questão de, no Brasil, vamos fixar um limite de lucro médio para que não tenha diferença, essa disparidade entre estados. O que nós podemos fazer? Porque hoje, a única coisa que a Petrobras faz é variar o preço dela e os tributos, os ICMS dos estados.
Então, como é que nós agiríamos nesse sentido? Porque hoje Mas você é para tem... definir um limite para o lucro? Mas Aí é interferir no mercado. Pois não, é, mas aí que está o problema. É uma maneira, porque as pessoas questionam isso nos estados, né? Como é que a Petrobras hoje, ela tem a refinaria, logicamente, só pode importar a gasolina A, porque o consumidor... A refinaria pega a gasolina A, passa para os distribuidores que mistura com o anido. Mas aí eu pergunto o seguinte, hoje você tem a Petrobras e as outras refinarias, até externas do exterior, só com autorização da ANP. Então seria um controle da Petrobras. Nós tínhamos que ver uma maneira de, sem interferir logicamente na livre concorrência, para a gente, alguma questão para não virar essa situação e dificultar esses preços exacerbados e a cartelização nos estados. Porque eu observo que é o Brasil todo, Leidson. No Instagram aqui, ontem as pessoas, doutor, eu sou do Rio de Janeiro. Ou doutor, aqui no Paraná, aqui eu tenho absurdo também. Então... É bom dizer que mesmo em estados que têm o mesmo ICMS, que sofrem a mesma influência de aumentos da Petrobras, que são quase diários, nessa semana teve um aumento de 2,5% e agora no fim da semana teve uma redução de 3,8% na gasolina. Mas tem essa coisa da regra do mercado. O empresário pode cobrar o preço que ele quiser, mas o consumidor tem que ver se paga. Vou dar um exemplo aqui para que o nosso ouvinte ele entenda. Digamos que eu tenho um posto, o Eduardo tem, você tem. Nós somos concorrentes. Quem me dera. Nós somos... Um exemplo. Hipótese, tá bom. É uma hipótese. Nós somos concorrentes diretos. Quando eu falo concorrente direto, nós estamos na mesma rua. Exato. Né? O que pode acontecer do alinhamento natural, porque se eu abaixo, você vai baixar para você ter concorrência comigo. Digamos que o Eduardo tem aí 20 funcionários, eu só tenho 3. Nós temos a mesma... nós compramos do mesma distribuidora, né? E a gente está praticando o mesmo preço. Então, ou seja, eu que tenho menos funcionário, tenho menos despesa, eu estou tendo uma margem de lucro um pouco melhor do que ele. Exato. Não necessariamente eu preciso que tenha aumento na origem lá na Petrobras para que esse posto aqui do Eduardo ele aumente o preço. Sem falar energia, né? Da mesma forma também, se houver redução lá na origem, lá na Petrobras, eu que já estou tendo uma margem de lucro menor, não significa que eu vou repassar essa redução para o consumidor. Eu posso absorver ela para ter um ganho melhor na minha margem de lucro. Então é por isso que às vezes o consumidor fica com aquela questão, olha, reduziu lá na origem e não reduziu aqui na ponta. Não necessariamente isso vai acontecer. Pode ser que nas cadeias, nos agentes econômicos, eles absorvem ou repassam para o consumidor. É por isso que isso acontece. Olha, reduziu lá na origem, o consumidor não sentiu. Por quê? O imposto absorveu essa redução. Por quê? Para melhorar um pouco a sua margem de lucro. Quando o mercado está funcionando de forma saudável, isso é perfeitamente aceitável. Não há nenhum tipo de abuso com relação a isso. Da mesma forma também o Eduardo que está tendo um lucro menor e teve uma redução, ele não vai passar essa redução para o consumidor, porque ele vai melhorar um pouco a sua margem de lucro. Agora, eu que já tinha uma margem de lucro maior, eu posso muito bem repassar e vou ter uma concorrência maior com o Eduardo. Então isso é o mercado, né? Isso é que o consumidor tem que entender. E esses fatores, a gente já está quase chegando aqui no encerramento do nosso debate. Delegado, e esses fatores que são apontados pelos donos de postos, pelo Sindiposto, ICMS em Goiás é um dos mais altos do país, empata, né? Não ganha, certo, mas empata com outros estados. Tem o ICMS mais alto do país, sobre a gasolina 30%. E o álcool... Álcool 16% e diesel 25%? Não, mas o álcool é 20%, então diesel 25, é 16% e etanol a 25%. Exato. Isso a partir desse dia 1º de novembro. Exato. Tem o fator do ICMS, que é alto no estado de Goiás, e o fator dos aumentos da Petrobras. Como é que o senhor avalia a argumentação dos donos de postos? A argumentação deles é plausível. Então, o que eles têm que fazer? Eles têm que reunir, vai lá no governador Marconi Perillo, né, junto com a organização deles aí, vai lá e bate na porta do homem e conversa com ele para diminuir o valor do ICMS. Mas o que se discute é justamente isso. Nós não discutimos aqui a questão do tributo, até porque a variação... Em julho, o imposto em julho o imposto era praticamente o mesmo. Não, o ICMS da gasolina em Goiás é a 29% desde 1999. Então não há justificativa. E o aumento, inclusive na decisão judicial aqui, fala de uma forma bem explícita aqui, que a variação na distribuidora foi de 3%, salvo engano. Na média de 3%. Não justifica um aumento de 120%. Então foi justamente nesse... o tributo está caro. Então bate lá na porta do governador, que eu não sou governador do estado de Goiás, não. A gente sentaria aqui agora, nesse momento, vai lá no Marconi, conversa com ele para ver se pode diminuir. Mas essa alegação deles cai por terra, porque, igual você diz, esse tributo já é caro há muito tempo. De repente, eles jogam a margem de lucro lá em cima.
E nós estamos discutindo justamente a margem de lucro. Foi a hora que o Sindiposto não teve argumento comigo num debate. Por quê? Porque eu não, se você for discutir a questão de preço de tributo com eles vão querer chorar, vão alegar isso. Mas quando você fala margem de lucro, eles não têm nenhum tipo de alegação, porque os fatores externos se mantiveram. Então, é justamente isso. O problema é a margem de lucro, que eles quiseram ganhar lucro demais de uma hora para outra e jogaram e logicamente, infringiram aí o código de defesa do consumidor. E não tem essa alegação que eles estão falando de represamento de preço. Acontece represamento de preço vez ou outra, por um ou outro posto, mas não assim, todos os postos resolveu de uma hora para outra que deveria recompor seus preços. E é estranho, não, e o que eu acho estranho, quando o PROCON faz qualquer informação, repassa qualquer informação, é com base em dados técnicos, não com base em suposições. Então, por isso que as análises feitas, a gente tem aquela cobrança mesmo, que é normal da sociedade, mas o PROCON toma medida e só após fazer todas as análises concluídas é que é repassado à sociedade. E qual é a avaliação que se pode fazer a partir de agora, delegado, para a gente já encerrar as considerações finais, o que pode ser feito? O problema continua e é recorrente, né? Agora o que acontece? Nós temos que continuar essa ação, o PROCON continuar fazendo essa fiscalização. Essa questão da legislação aí, eu acho que tem que ser feito algo a nível nacional. E o mercado agora, essa decisão judicial aqui, eu acho que alerta. Agora, eu queria fazer até uma ponderação aqui, da questão cultural. Eu vi assim, a participação social muito importante. Eu quero parabenizar a sociedade, né, que ela esteve do nosso lado, né, o tempo todo, cobrando, pedindo, e eu acho que isso aí foi fundamental. A decisão judicial está em voga, os preços aí, os proprietários estão tentando esconder, né, os gerentes, mas vão ser intimados da decisão, vão abaixar o preço natural. O PROCON continua, nós na Polícia Civil vamos continuar lá, Dr. Herbert tem todo o meu apoio, toda essa situação. Espero eu que essa questão do alinhamento pare de ocorrer em Goiânia. Aí você vai falar, e se continuar? Aí nós temos que tomar atitude drástica, que seria o próprio Poder Judiciário meter canetada. Depois eu posso despedir agora? Agora. Rubens, muito obrigado pela participação. Gleison, parabéns pelo seu trabalho. Leve meu abraço para a doutora Darlene e a sociedade que nos ouve. E muito obrigado pelo apoio que vocês estão nos dando. Edu Richmond está ligado com a gente aqui pelo WhatsApp. Também o Valmir, o Geraldo Gregório, esses pelo WhatsApp, participando com a gente, analisando o nosso debate, dando opinião também. O Edu Richmond é desses descrentes, Gleison. Está dizendo, só acredito vendo se a medida do PROCON vai dar certo. Por enquanto tá dando, Edu. A gente vai ver os resultados também na bomba. Isso é natural. Mas é natural. Gleison, obrigado, viu? Eu só gostaria de ressaltar o seguinte. Sim. Além do processo judicial, tem um processo administrativo. Então, cada um desses postos de combustíveis, na esfera administrativa, serão feitas análises e caso seja de fato mesmo comprovado, depois da apresentação da defesa, é claro, será aplicada a sanção administrativa, a multa em cada um desses postos também. Estourou o tempo? Estourou. Era só para perguntar para ele como é que está essa questão das multas dos postos. Eles estão recorrendo, estão pagando, como é que está funcionando? Como é que está, Gleison? Eles recorrem, isso é normal. Judicialmente? Judicialmente. Não só postos, mas a maioria Mas chega uma hora que pagam. Exatamente. E às vezes procura o PROCON, mesmo no processo judicial, para fazer o pagamento. A gente agradece demais a presença aqui do gerente de pesquisa e cálculo do PROCON, Gleison Tomás, também do vereador Eduardo Prado, do PV, falando conosco sobre esta crise aí, principalmente para os consumidores de Goiânia, nos preços dos combustíveis. Agradecendo aqui a participação do Eliel José, Edson Augusto, Regina Lima, Edson Augusto, já falei, o Geraldo, a Ana Flor, a Carmelita, todo mundo ligado com a gente pelo Facebook, também com a transmissão do nosso debate. Lembrando, registrando, nós convidamos o Sindiposto, também donos de postos, para ouvirmos o outro lado nessa história, mas infelizmente não tivemos retorno, não tivemos resposta nesse sentido. Agora em Goiânia, 8h37, o debate vai estar disponível no portal 730 e também no facebook.com/rádio 730. O Super Sábado volta daqui a pouco na Rádio 730.